Hoje é dia 17 de outubro de 2018. Antes de dar início, gostaria de oficializar e convidar para quem puder, tiver interesse, ir a um evento que acontece anualmente aqui em Natal, um grande evento que é a Semana Espírita de Ponta Negra, que é realizada pelo Centro Espírita Irmãos do Caminho, SEIC. E o tema central deste ano é Conhece-te a ti mesmo. A semana vai do dia 22 ao dia 27 de outubro. E eu vou ler a programação, eu acredito até que deva ter aí, o pessoal deve ter trazido um materialzinho, um folhetinho com os detalhes. Mas a programação será no dia 22, na segunda-feira, com a Nete Guimarães. No dia 22 e 23 com a Nete Guimarães. No dia 24 e 25 com Clóvis Nunes. E nos dias 26 e 27 com Frederico Menezes. Então, pelos palestrantes e pela qualidade com que o Irmãos do Caminho sempre trata os seus eventos, é uma boa oportunidade da gente ter contato novamente com esses expositores. E lembramos sempre que a entrada lá para esse evento é franca, então ninguém precisa pagar nada. Todavia, tem um preço alto, que é ter que chegar cedo para ficar num bom lugar, senão vai ficar lá do meio da rua assistindo a prestação. Então, o pagamento é chegar cedo e escolher lá um bom lugar para assistir. Vamos ler aqui a história Criatividade para Motivar, do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13, de Orlando Nussey. Um famoso general mongol havia conquistado com suas tropas uma extensa região da Ásia Central. Seus soldados estavam agora exaustos e saudosos do lar. Mas o general desejava prosseguir e capturar a grande cidade de Samarcand, defendida por um exército 5 vezes maior do que o seu. Ele tinha certeza de que poderiam vencer, mas seus homens estavam relutantes. O general convocou-os então e juntos erigiram um altar no qual rezaram pedindo inspiração aos deuses. No final da cerimônia, o general tomou uma grande moeda de ouro e disse que iria lançá-la ao ar para ver o que os deuses determinariam. Se caísse com a cara para cima, seria sinal de que os soldados obteriam uma vitória estrondosa. A moeda caiu com a cara para cima e, inspirado pelos deuses, os soldados avançaram e conquistaram com facilidade a cidade. Após a batalha, um dos soldados comentou com o general: quando nos mostram que os deuses estão conosco, nada pode alterar nosso destino. O general concordou com uma risada e mostrou ao soldado a moeda que tinha cara em ambas as faces. Essa história está na história chinesa do livro Histórias da Alma, Histórias do Coração, de Christine Feldman e Jack Kornfield. O que é um inimigo nosso? Normalmente a gente pensa que o inimigo nosso é uma pessoa que quer nos pegar, quer nos ofender, quer nos atingir, está fazendo alguma coisa contra a gente. Que tal a gente pensar agora diferente sobre um inimigo nosso? Se a gente pensar assim, o inimigo nosso já não é nele, é em mim. Então, um inimigo meu é alguém por quem eu nutro algum tipo de adversidade. É bem fácil a gente imaginar esse raciocínio. Tem uma pessoa que eu não gosto, simplesmente eu não gosto, não tenho nenhum motivo, eu não gosto dela. Eu posso qualificá-la como inimigo dentro do conceito natural? Não. Mas dentro desse novo conceito, sim. Porque quando eu não gosto de alguém, se essa pessoa faz alguma coisa, me irrita. Não importa que seja uma coisa boa ou ruim, educada ou mal educada. Se alguém chega e você não gosta, e essa pessoa olha para você e diz bom dia, aí como é que a gente processa isso?
está querendo fingir que é outra pessoa, está querendo fingir que é educada, essa pessoa até o bom dia dela me irrita. Ou seja, é o inimigo, mesmo se você saber por quê. Se essa pessoa ao contrário chega e não lhe cumprimenta, aí você faz, tá vendo, ó, pensa que é dono do mundo, tá vendo, ó, acha que não tem obrigação de cumprimentar as pessoas, não teve educação no berço. O que está acontecendo? Nós simplesmente, por não gostarmos de alguém, tudo o que vem desse alguém é nocivo, mesmo sem selo, ainda que não seja proposital, nem tenha nenhum vínculo com os nossos sentidos, mas nós nos perturbamos muito com ele. Por que será que nós guardamos tantas inimizades, quando muitas vezes as pessoas nem sabem sequer que não são observadas com maus olhos pelos nossos olhos? Por que será que às vezes a gente fica chateado só porque você não gosta de uma pessoa? Portanto, não é o que ela faz, não é o que ela deixa de fazer, não é como diz, não é nada, é você. O problema realmente não é do outro, o problema é seu. Então o problema está dentro de mim, porque eu não gostar de você é uma opção minha, começa por aí. E depois, se eu me azedo com tudo que você faz, a opção de novo é minha. Até porque nós sabemos que muitas coisas que fazem na nossa frente e às vezes contra a gente, elas são feitas não nesse sentido, elas são feitas porque acontecem naturalmente. Vou dar um exemplo fazendo uma abstração de seres. A gente marca que amanhã de manhã a gente vai sair para fazer uma caminhada logo cedo, aproveitar o nascer do sol, e vou começar meu dia dando uma caminhada numa orla. Aí a gente se levanta. Quando se levanta, aí escuta um barulho típico de chuva caindo lá fora. Diz, não, mas não pode ser. Justo hoje que eu decidi caminhar, Deus está com raiva de mim. Pronto. Ou seja, a gente põe um inimigo onde não tem. A gente põe uma diversidade maior do que o que de fato existe. Bom, mas eu quero caminhar. Se você quer caminhar, você quer um dia ensolarado. Bom, eu prefiro os dois, mas não é possível os dois. Você quer caminhar? Quero. Então caminhe na chuva. Qual é o problema? Ah, mas eu não gosto de caminhar na chuva. Logo, Deus colocou uma chuva porque sabia que eu ia caminhar hoje. Mas será que foi Deus que colocou? Ou não, não é não. É porque todas as vezes que eu vejo aquela criatura na noite anterior, no dia seguinte já amanhece de uma desgraça. A pessoa nem foi vista, ela nem sabe que foi vista por você, mas você viu. E aí no outro dia de manhã choveu, foi porque você a viu ontem que a desgraça da chuva veio hoje. Por que a gente nutre esse tipo de coisa? Vamos voltar para a história que foi lida, que aparentemente está totalmente desconectado do que eu estou falando. Não. O que acontece é que a gente não coloca a moeda com a cara certa. Qual foi o argumento do general para a sua turma? Se der a cara, é sinal de que Deus está do nosso lado. Não é essa a mensagem? Jogou a moeda, deu cara, os soldados partiram e venceram, porque estavam sob a proteção divina. E apesar de que o general usou de um subterfúgio, na realidade ele estava lidando da forma certa com a coisa certa. O que é? Deus está do nosso lado ou não? Está sempre. Só do nosso? Não, está do lado de todo mundo. Vai valer mais para quem? Para quem mais acreditar nisto. Então o problema não é eu saber se Deus está comigo ou se Deus está com o outro. Ele está com todo mundo. Agora eu vou tomar de que Ele está comigo. A mim já não me interessa muito como é que Ele está com o outro, porque o problema de estar com o outro é do outro e não de Deus. O problema do meu inimigo não é do meu inimigo, é meu. O problema está em mim. Porque quando eu estou bem, pode acontecer o que acontecer, eu estou bem. E quando a gente está naquele limite delicado, qualquer coisa, por menor que seja, é maior do que a nossa estabilidade, e aí nos desestabiliza.
Por que que a gente tem que nutrir esse tipo de adversários quando a gente pode ter a opção de ter Deus torcendo pela nossa vitória? Ah, mas você acha mesmo que Deus está torcendo pela nossa vitória? Eu disse, claro, porque senão Ele não teria feito a gente. Ou será que Deus ia fazer a gente só para a gente desgraçadamente sofrer, e quando morrer vai para o inferno? Não, mas eu já sou espírita, vai para o umbral. Qual é a vantagem para Deus disso? Deus lucra o que com esse tipo de coisa? Nada. Agora Ele não lucra, mas alguém está perdendo. E quem é que está perdendo? Eu que estou evitando de viver a amizade para viver o menosprezo. Porque todas as vezes que eu me afasto de alguém porque não gosto dela e começo a achar que o dia se estragou por conta da pessoa, eu nem percebo que eu estou dando muito mais valor ao desamor do que ao amor. Porque como é que de manhã cedo eu vejo meu filho, vejo minha mulher, vejo meu amigo, vejo alguém que gosta de mim, e na hora que eu vejo alguém que eu não gosto, essa lembrança é mais forte do que todas as outras. Por quê? Porque esta tem peso maior na minha vida. Logo eu quero ser inteligente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ajustar isso. E Jesus falou literalmente isso. Se queres depor uma oferenda ao Senhor, mas vês alguém com a qual tu não te entendes, vai lá, te entende primeiro, e depois vai e faz tua oferenda. Porque a oferenda é nada. A essência é você resolver o seu problema íntimo. Então o meu inimigo já não é mais aquele cara que quer me destruir, não é aquele que fala mal de mim, não é aquele que me odeia. Não é. O grande inimigo é aquele que eu dou força para ele. E ele é tão grande que eu dou cada vez mais força. Eu acredito que pelo menos ouvir falar disso a gente já ouviu. Alguém que não gosta de alguém sem saber porquê. Acredito que aqui ninguém nunca sentiu isso, mas já ouviu alguém sentir. E é terrível. Como é que você não gosta de uma pessoa que você não sabe quem é? Nem onde ela veio, nem ela está se dirigindo a você, nem ela está lhe fazendo mal, nem nada, e você não suporta. Muito bem. E o que é que você faz disso? Ah, Deus me livre, não quero nem ver. Sim, ótimo, mas de repente você vai trabalhar no mesmo ambiente. Mas isso vai ser um inferno. Pois é, portanto você já não vai precisar mais ir para o inferno. O inferno já está resolvido. Vamos aprender, porque se o inferno é tão ruim, o que a gente deve fazer? Retransformar o céu, reformata, dar um novo padrão para o céu, para o inferno, a transformá-lo para um futuro céu. Bom, e quem é que está fazendo da sua vida um inferno? Esta pessoa. Pois é com ela que você vai ter que trabalhar. Não é com ela que você vai ter que se acomodar a sofrer, o que é diferente. Você vai ter que trabalhar para que ela deixe de ser o seu inimigo, ou o inimigo que você cultiva dentro de você. Joga a moedinha lá para cima e diz: Senhor, o que é que eu devo fazer? Se eu tiver de fazer as pazes, que dê cara. Aí cai cara. Como é que você faz? Não, mas então eu vou virar a moeda. Deu cara de novo. E aí? É a resposta da vida. A vida nos responde sempre desse jeito. Mas nós também temos umas respostas muito curiosas. E curiosas, por infrutíferas. Ah, e nem venha com o seu discurso. Pronto, essa resposta é ótima. Alguém chegar para você, tenha paciência. Diz: não, nem venha com esse seu discurso. Pronto. Não é uma boa resposta. Resolve que problema? Nenhum. Não resolve problema nenhum. Você vai continuar aborrecido, chateado, nervoso, e a cada vez que se deparar com aquela situação, você vai sair do eixo. Então, escute. Não, porque você vem logo me falar de evangelho. Isso não é hora para se falar do evangelho. Tá bom, então me diga uma hora boa da gente falar do evangelho. Na hora que você está amando todo mundo. Então você pegou sua namorada, sua esposa, a pessoa que você gosta. Na hora que você sentar e vai conversar com ela, que é um momento a sós, aí chega ele e diz: olha, agora está na hora boa da gente falar do evangelho. O que é que vai acontecer? Você não vai querer tão pouco. Então você não quer falar do evangelho nervoso, não quer falar do evangelho calmo, não quer falar do evangelho alegre. Então você vai querer falar do quê? Não, mas não precisa ser do evangelho. Tá bom, eu não vou falar a palavra evangelho, não vou falar o nome de Jesus, não vou falar nada. Seja uma pessoa boa. Ah, pronto, lá vem você falar do evangelho. Eu disse: não, não estou falando do evangelho. Psicologicamente é ótimo você ser bom, porque quem melhor se sente de saída é você. Cada vez que você pensa bem, cada vez que você faz o bem, você é o primeiro. Essa é a grande vantagem.
Ah, mas eu quero ser bem com todo mundo, menos com aquela. Ah, que bom. Ela vai desaparecer da sua vida, né? É porque um dia ela morre. Pois é, e você também. Já pensou vocês dois se encontrando agora lá do outro lado, um com raiva do outro? Que coisa maravilhosa, isso é muito bom, não vai? Não, depois que morrer eu não quero vê-la nunca mais. Sim, então você vai acreditar que a vida não continua. Não é melhor você tentar resolver agora? A gente resolve agora, conversa, procura uma solução. Ah, mas se for para conversar, eu não converso. Ou então quando a gente é muito bonzinho, que é o mais comum, nós somos muito bonzinhos. Não, eu por mim eu falaria. O problema é que eu não sei se o outro vai falar comigo. Ou então eu por mim eu falaria. Mas se eu for falar e ela fizer algum desdém, ou seja, então você não está disposto ainda. A gente precisa se instruir. E eu falo isso bem de cátedra, porque eu passei por isso. Eu sei que vocês não passaram, mas eu passei. Tem um amigo espírita que ele andou dizendo umas coisas doutrinariamente, isso já tem uns 30 anos. E era errado. Na minha visão, ele estava totalmente errado. E eu fui falar com ele. Só que eu fui falar com ele de uma forma dura, incisiva. Olha, você está dizendo isso, mas não pode, isso é um erro. E ele olhou, me escutou. Quando ele terminei, ele diz assim: pois eu continuo pensando do mesmo jeito. Nossa, em vez de eu ficar tranquilo ali, agora me azedou o resto. Aí eu fui sair da linha doutrinária e disse uns desaforos para ele. Você não presta mesmo. Tá aí, você não tem mais nem conversa com você. E me afastei. Quando foi de noite, fazendo a minha oração para dormir, aí eu digo: Senhor, muito obrigado por este dia maravilhoso, que não foi tão maravilhoso assim, porque eu me lembrei da pessoa e da situação. Primeiramente você fica com raiva dele, mas no momento de oração é engraçado, você tem que fazer uma amplitude. Em vez de você fechar, você tem que abrir. No que eu abri a mente, disse: eu fui de uma grosseria que não cabia. Eu errei, porque se ele estava errado, eu provei que eu estou mais errado do que ele, porque a minha atitude foi de total indignidade. Como é que eu vou dormir e vou dizer que o dia foi maravilhoso? Pedi desculpas a Deus, e aí na mesma hora que eu pedi desculpas, foi como se ele estivesse me escutando dizendo assim: eu desculpo, agora eu quero ver ele me desculpar. E eu comigo, né? Aí eu dialogo, às vezes, essas coisas bem de gente perturbada, né? Aí eu digo assim: mas e se eu não pedir desculpa, vai ficar elas por elas? E você vai ficar intranquilo muito tempo. Mas eu lhe desculpo. Agora ele precisa lhe desculpar também. Sim, mas e se eu for? É melhor você ir. E eu fui dormir com aquele negócio, aquela briga interior, aqueles dois anjinhos que a gente vê nos quadrinhos, o anjinho do bem e o anjinho do mal. No outro dia eu me acordei e disse: rapaz, eu não consegui apagar aquilo, como ainda estou com raiva do sujeito, mas eu tenho que pedir desculpas, porque eu não deveria ter feito como eu fiz. E passei o resto do dia amortecendo, ou pelo menos tentando amortecer a emoção. E no finalzinho da tarde eu digo: hoje de noite a gente vai se encontrar de novo, e eu vou ter que ter muita coragem, que eu vou ter que pedir desculpas a ele. E assim foi. Só eu sei como é que lá dentro a briga era feia, porque o instinto forte estava dizendo: não faça isso, deixa para lá, você já disse, está dito. Mas eu estou reclamando dele doutrinariamente, eu estou tomando uma atitude antidoutrinária, já tomei uma, estou aumentando agora, eu vou pedir desculpas. E aí no começo da noite a gente se encontra, e por sorte estava ele sozinho. Aí eu fui para lá, porque se tivesse mais gente talvez eu não tivesse ido. Olha que eu estou abrindo meu coração. Aí eu fui: rapaz, tudo bem? Ele disse: oi, tudo bem, pensei que você nem ia mais falar comigo. Primeira estocada. Aí eu: Jesus Cristo, que você ali, aquilo ali já era um xingamento pesado. Eu disse: não. Aí ele disse: mas e o que é? Quer continuar no assunto? Eu disse: não, eu quero lhe pedir desculpas pelo que eu fiz ontem. Ele disse: eu sabia que você vinha pedir, porque você estava errado mesmo. Vocês riram porque imaginaram o que foi que eu senti na hora, né? Eu senti uma alegria tão grande, porque é difícil demais.
Mas foi um exercício bom naquele dia. Não que eu tenha saído dali sorrindo, não. Mas eu não rebati. Eu não rebati porque na hora eu escutei a mesma vozinha me dizer: olha, você já fez errado ontem, mesmo estando certo. Vai fazer de novo? Eu disse: tá bom. Me desculpe porque eu agi errado. E saí. Quer dizer, eu fui no meu limite. Talvez se eu tivesse levado um pouquinho mais, eu tivesse me perdido. Fui no meu limite e saí. E depois de passado isso, a gente tinha vida quase que muito próxima. A gente estava todo dia quase, a gente se encontrava. E eu não toquei mais no assunto. E ele ficou me provocando. Ele me provocou muitas vezes. Ele disse: e aí? Aquele assunto que a gente nunca concluiu. Eu disse: não, para mim já está concluído. Ele disse: eu lhe conheço. Não está concluído coisa nenhuma. Eu disse: mas espera aí que eu estou ocupado. E aí eu saía de perto. Até que um dia a gente pôde se sentar e conversar. Como? A gente viajou junto, eu dirigindo, ele ao meu lado. Viajamos 380 quilômetros no carro, só eu e ele. Eu digo: agora o assunto aparece. Por mais que eu tenha enrolado, porque ele ficou pegando no pé. Ele disse: não, mas o que eu gostaria de falar é aquele assunto. Eu disse: tá bom, então fala. O que é que você quer dizer? Ele disse: olha, eu quero dizer que eu pensei muito no que você disse, e sabe que você está certo. Eu digo: mas para que tanta raiva, para que tanto rancor, para que tanta mágoa, quando poderia ter sido resolvido já naquele primeiro momento? Na hora ele também deveria estar com algum trauma, alguma coisa. Ele preferiu dizer que não, que ele era quem estava certo. E depois, assim como eu fiz na minha reflexão pessoal, não, eu fui pior que ele. Mesmo que ele esteja errado, eu fui pior, meu comportamento foi mais grave. E lá na frente ele ficou insistindo: vamos conversar. E eu entendia o que? Ele queria me provocar. Por quê? Porque ele era o inimigo que eu tinha dentro de mim. Então cada vez que ele dizia: vamos voltar ao assunto, era o inimigo que eu via. Até que a gente entra num ambiente onde não dá mais para fugir. Disse: não, mas vamos voltar ao assunto. Eu disse: tá bom, então diga o que você quer dizer. Ele disse: rapaz, eu quero dizer que depois daquele dia eu pensei: você está certo, você tinha razão. Nossa, então eu estava nutrindo um inimigo que não existia. Então esse é o tema que a gente escolheu aqui, em cima dessa história de jogar uma moeda com duas caras, para saber se Deus está a nosso favor. Porque a hipótese fica: ou Deus está ao nosso favor, ou Deus está ao nosso favor. Não tem a outra hipótese. Então o meu inimigo, ele é tão violento, tão cruel, tão mau, tão tudo, quanto eu o faça assim. E ele será tão legal, tão amigo, tão generoso, tão bom, à medida em que eu posicioná-lo no meu mundo íntimo de forma diferente. Se não for assim, a gente não está sabendo qual é o resultado dessa moeda que a gente joga para cima, para saber se Deus está conosco ou está contra nós. Deus está sempre conosco. O detalhe que falta é nós estarmos sempre com Ele. E aí resolve tudo. Deus, Senhor da vida, de nossas vidas, sabedoria suprema, amor maior, agradecemos mais uma vez por todas as oportunidades que temos de viver o Teu abraço, a Tua energia, as bênçãos que existem e que nos envolvem. Obrigado, Senhor, porque despertamos mais uma vez. Ainda estamos experimentando a vida neste corpo. E com isto, tantas e tantas bênçãos e oportunidades para crescermos, aprendermos, vencermos. Agradecemos, Senhor, pela companhia que tivemos enquanto estávamos dormindo, e pelas oportunidades de também aprendermos, nos reencontrarmos com seres queridos no mundo espiritual, e de retornarmos efeitos organicamente, psiquicamente, para ajustarmos os nossos passos no dia a dia. Muito obrigado, Senhor, pelos escritores que nos oferecem reflexões como a de hoje, pelos pensadores
que trabalhando antes de nós, posicionam reflexões que contribuem muito para o nosso viver. Agradecer, Senhor, pelos exemplos naturais que naturalmente as pessoas nos oferecem a cada instante, sejam próximos ou distantes, seja de forma real ou mesmo de forma tecnológica, seja também, Senhor, de uma pessoa que acreditamos ou desacreditamos, assim como de circunstâncias que sequer muitas vezes tínhamos imaginado antes. Na vida, tudo é uma grande oportunidade de aprendizado. E queremos, portanto, agradecer, porque estamos o tempo inteiro convidados a estes aprendizados. Consente sempre, Senhor, que os teus mensageiros estejam conosco, que eles sejam bem recebidos por nossos sentidos e sentimentos, que eles tragam para cada um de nós as melhores energias, os melhores fluidos, que aproveitemos tudo isto em nossa ambiência psíquica e fisiológica, que nos tornemos pessoas boas, melhores, sábias também. Favorece-nos com o entendimento de tuas bênçãos, com a luz da tua harmonia sobre nós e com o saber reconhecer todos os convites que a vida nos oferece a cada instante. Os nossos amigos encarnados magnetizadores se consociam com os amigos espirituais, favorecendo-nos na recepção deste magnetismo coletivo. Esta oportunidade que é uma bênção enorme e que nem sempre nos damos conta de quão beneficiados somos nestes momentos de magnetização coletiva. São as forças espirituais, as energias e a bondade dos amigos e anjos que nos acompanham, robustecido tudo isto pelas energias dos nossos companheiros, que vêm logo cedo conosco, para também ampliar as possibilidades de recuperação e de equilíbrio em nós mesmos. Muito obrigado, vida, pela vida que temos. Gratidão imensa pelas bênçãos que nunca nos faltam. Sejam estas energias, estes fluidos, bem captados, bem absorvidos, e que com eles saibamos bem distribuí-los em favor de todos aqueles com quem estivermos, com quem nos cruzarmos. Jesus amado, o teu Evangelho fala-nos o tempo inteiro do bem e da vida em harmonia. Acode-nos, Senhor, para que nos lembremos com mais frequência de tuas palavras e procedamos com mais equilíbrio e retidão, conforme tudo ali nos enseja. E pensando bem no bem, que essas energias, penetrando o nosso campo físico e psíquico, nos revigore a alma e o ânimo, e que levemos daqui desta manhã mais um conjunto de bênçãos, pelo que só temos a agradecer. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, e nós continuaremos em oração, agradecidos a Deus por tudo. Graças a Deus.